E aí, galera, boa tarde aí, paz de Cristo a todos vocês. Bom, demorei mais um tempo para poder fazer um novo vídeo, né? Finalmente hoje eu tenho mais um tema para falar sobre a palavra de Deus. E hoje eu vou falar a parte 2 das experiências que eu tive sobrenaturais com Deus no tempo da pandemia até hoje. Eu fiz um vídeo, o intuito do canal sempre foi esse, contar minhas experiências que eu tive com Deus ao longo de toda a minha vida, sim, mas as mais fortes foram no tempo da pandemia, onde as igrejas fecharam e o único lugar em que eu podia buscar a Deus era no quintal da minha casa, né, no Rio Grande do Norte, na casa da minha tia, na realidade, onde eu morava lá, e eu e meus primos fizemos um buraco no quintal da casa, onde a gente buscava a Deus toda noite naquele buraco. Era um buraco um pouco fundo, meu primo fez pra gente buscar Deus lá. Toda noite a gente se arrumava, era igual que nem um culto normal. Dava 7 horas da noite, a gente se arrumava, tomava banho, pegava as bíblias, ia para aquele buraco que era arrodeado com sacos de areia, sentava naquele lugarzinho, arrumamos como se fosse um cone de concreto, colocamos no meio e botava a Bíblia lá. Então a gente ajoelhava, orava, buscava Deus ali em oração, clamando a Deus muitas vezes em voz alta, clamou para você falar com voz alta mesmo. A gente orava pela nossa família, pela gente, por nossos amigos, por toda aquela situação que estava acontecendo naquele ano de 2020. Então, com o tempo, eu e meus primos começamos a ter ali experiências sobrenaturais com Deus que a gente nunca imaginou ter. Nem igrejas que a gente já chegou a ter algumas coisas não foi tão forte como foi ali. Eu acho que aquele foi o ano onde eu mais me aproximei intimamente de Deus. Onde foi o ano que eu mais tive um relacionamento de amizade com Deus. Foi o ano que eu mais jejuei. Foi o ano que eu mais buscava Deus a todo momento. Eu buscava Deus às vezes no banheiro, às vezes dentro do quarto, quando não tinha ninguém. Então muitas vezes eu acordava às 6 horas da manhã. A primeira coisa que eu fazia era pegar a Bíblia, pegava esse celular que eu estou gravando, botava um vídeo de pregação, pegava a Bíblia, lia, orava, clamava a Deus, chorava na presença dele, sentia algumas vezes a presença dele, outras não. Então, quando a gente busca, como a palavra diz, buscar a Deus em espírito e em verdade, você buscar de verdade, você buscar com vontade, com fervor, não importando nada mais que tem ao seu redor para lhe atrapalhar, Deus muitas vezes faz presente. E naquele buraco, no quintal da casa da minha tia, eu e meus primos tiveram experiências sobrenaturais lindas, maravilhosas, extraordinárias e muitas vezes que causavam medo, porque era algo absurdo, algo além da nossa compreensão. Tem muita gente que não acredita, tem muitas pessoas que são incrédulas nessas coisas, porque são pessoas que não viveram isso. São pessoas que às vezes dizem, eu nunca vivi isso, não precisei disso para aceitar Cristo. Eu já tinha aceitado a Cristo há muitos anos, eu só estava voltando para Cristo porque eu passei um tempo afastado. E eu creio que Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do oculto do meu coração, no oculto do teu coração e no coração de cada um. Ele sabe as pessoas que precisam ou não passar por experiências sobrenaturais para que a pessoa obtenha mais fé, que a pessoa veja o que Deus pode causar na vida dela e na vida de outras pessoas. Milagres acontecem a todos os instantes. Milagres pequenos e milagres gigantes. Milagres que muitas vezes nem a ciência pode explicar. Então, quando acontece algo sobrenatural com alguém que não acontece com outro, foi da vontade de Deus. Deus não quis mostrar para aquela pessoa, porque Deus sabe se aquela pessoa iria aguentar mentalmente ou não passar por tal experiência. Então ele dá experiências diferenciadas para cada um. Um exemplo mesmo que nem todo mundo tem a mesma fé, Tomé. Tomé viu tudo aquilo acontecer sobre Jesus, os milagres dele, ele sabia de notícias que Jesus operou num lugar, operou no outro, mas no momento que Jesus ressuscitou em carne e em osso, Tomé mesmo vendo na frente dele, ele não creu, ele não acreditou. Ele achou que era um fantasma. Então Jesus teve que chamar, vem cá Tomé, toca aqui, veja que eu estou vivo, eu estou ressuscitado, veja que sou eu, não é nenhum fantasma. Tomé teve que ir lá e tocou, ou seja,
Muitos hoje são muitos que nem Tomé. Existem muitos Tomés ao redor do mundo que só creem se vê. Então Deus, pela infinita misericórdia dele, opera essas coisas. Opera sinais e maravilhas em algumas pessoas, porque ele sabe que aquela pessoa precisa passar por aquilo. Algumas não. Algumas só de ouvir falar em Jesus, crer que ele fez isso, isso já é, querendo ou não, já é um milagre também. Você crê em Jesus mesmo não ter visto ele, mesmo não ter ouvido diretamente ele, mas ouviu sobre ele. E você creu. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas que creram. Então o que eu venho aqui é falar mais uma vez sobre a experiência que eu tive. Essa experiência foi em 2021. Eu também desenhei ela como Deus me pediu através de uma pessoa, que todas as experiências que eu tivesse com ele eu desenhasse. Porque Deus me ensinou a desenhar. Eu nunca fiz curso, eu nunca paguei ninguém, eu simplesmente aprendi com 10 anos de idade. Fui aprendendo sozinho. Deus me ensinou na realidade. Então eu quero primeiro deixar uma palavra aqui, falando mais ou menos sobre o poder de Deus. Temos que colocar na nossa mente que o poder de Deus não é nosso. O poder de infinita criação é de Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Vocês acham que Deus, quando criou tudo aquilo que está descrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, ele parou de criar? Ele é o Criador. Até hoje ele está criando. A gente não sabe o que. Muitos mistérios vão ser revelados quando a gente estiver cara a cara com o Criador, de encontro na glória com ele. Então ele revelará muitos segredos lá. Muitas coisas não estão escritas na Bíblia, porque a Bíblia ela é suficiente para a nossa salvação. Ela já conta muita coisa que muitas vezes a gente nem acredita no que está lá. E a gente nem entende o que está lá. Imagina coisas novas que estão sendo criadas a cada minuto, a cada segundo. Porque Deus é o Criador. Ele continua criando, ele não parou de criar. E ele vai criar infinitamente de acordo com a vontade dele. Não de acordo com a nossa pequena sabedoria, porque a gente acha que tem ou que não tem. Deus é que é o Criador, não a gente. E a gente só pode criar alguma coisa porque Deus nos deu inteligência de criação. Pequena, mas deu. E já é muita coisa que o ser humano vem fazendo de acordo com o passar dos dias ao longo desses anos. Então a palavra que eu quero deixar hoje aqui é Jó 26:14. Preste atenção em tudo que já está na Bíblia, de milagres que aconteceram, de milagres que Jesus operou, coisas que Deus fez acontecer, como saraivas. Aquela passagem que fala que um anjo só, matou cento e não sei quantas pessoas de um exército. Eu ainda vou procurar essa palavra certinho para dizer aqui onde ela está. Jó 26:14 diz: e isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Olha que passagem forte. Olha que passagem forte, eu vou repetir. Isso tudo que nos foi apresentado até agora, isso tudo que o ser humano tem todos os dias com Deus, isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Quem poderá compreender toda a magnitude do poder de Deus? Ninguém, irmãos. Quem poderá compreender toda a extensão da criação de Deus? Ninguém, irmãos. Vamos passar por essa terra tendo experiências cada vez maiores com Deus, de acordo com nossa busca, de acordo com nossas renúncias do pecado, de coisas erradas que Deus nos pede para nos afastarmos, de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa perseverança e, primeiramente, de acordo com a vontade dele, se ele quiser mostrar ou não. Mas se ele mostrar algo, ele até fala em sua palavra que a gente não se apegue àquilo, porque aquilo é algo para aquele momento. E coisas novas ele faz a cada dia, coisas novas ele fará. Ele nos promete que vai fazer infinitamente mais coisas na nossa vida do que a gente já imagina. E tudo que Deus nos dá, a gente já vê que já é muitas vezes a gente fala: pô, Deus, eu não merecia isso, eu não mereço isso. Por que o Senhor me deu? Pelo amor dele.
e misericórdia dele. E ele fará infinitamente mais. Infinitamente. Então eu quero pegar aqui mais uma experiência que eu tive com Deus. Essa experiência foi em 2021, como eu falei. E foi algo que, devido a muitas experiências sobrenaturais que eu tive com Deus, muita gente não acreditou, já foi motivo de chacota, já falaram besteira comigo. Mas eu nunca vou negar a experiência que eu tive com Deus, porque como eu falei no vídeo passado, hoje eu entendo, depois de ter tanta experiência com Deus, naquele buraco onde eu e meus primos buscávamos a Deus todas as noites, de 7 da noite às vezes até as 9h30, 10 horas da noite, muitas vezes a gente teve coisa ali que é inacreditável, mas aconteceu. E a gente nunca vai negar, assim como os apóstolos preferiram morrer do que negar, hoje eu entendo verdadeiramente como não podemos negar isso, porque é algo que foi real, algo que você não pode mais negar porque você viveu aquilo na sua vida. Em verdade, tá entendendo? Não podemos negar isso e nunca vou negar, independente do que falarem. Eu sei o que foi real. Eu sei o que eu vivi, o que os meus 2 primos também viveram com Deus. Então, depois de tanta gente falar coisas contrárias comigo, com meus primos também, em 2021 eu tive outra experiência com Deus. Era de noite, eu tinha vindo da academia, eu fazia academia de manhã, mas teve um dia que eu não fui de noite. Então eu voltei da academia, lanchei, depois de lanchar eu jantei, passei um bom tempo mexendo no celular, jogando no celular até a hora que eu dormi. No momento que eu dormi eu tive um sonho, ou uma visão, não sei explicar muito bem. Às vezes eu consigo diferenciar quando é visão e quando é sonho, mas dessa vez eu não sei. Eu simplesmente abri os olhos, não sei se foi real, se foi no sonho espiritualmente. Quando eu abri os olhos eu dei de cara com o mesmo lugar que eu vi no outro vídeo que eu desenhei. Só que coisas diferentes aconteceram. Bom, isso aqui é um mato, um pasto verde. Isso aqui é um pasto verde, certo? Isso aqui sou eu, onde eu estava em pé e caí ajoelhado. Aqui é Deus, no canto dos joelhos, o corpo, um braço aqui. Esses 2 cantinhos é o canto onde se apoia as mãos. Isso aqui é todo o resplendor do rosto dele. E aqui ele com a mão, o braço levantado com um cajado. Com um cajado aqui levantado. Quando Deus levantou esse cajado, atrás dele apareceu algo como um espelho. E esse espelho saiu se multiplicando pela minha esquerda, e esse espelho saiu se multiplicando pela minha direita. Num desses espelhos apareceu o desenho de um sol. Eu não sei dizer se esse sol estava nascendo ou se pondo, mas era todo laranjado e ele estava desenhado nesse espelho. Isso aqui são casinhas. Casinhas que eram diversas casinhas brancas que saíam luzes e umas bolas parecidas com bolhas de sabão. Mas só que eram bolas mesmo de luz, mas parecia bolhas de sabão. Quando elas chegavam a uma determinada altura, elas estouravam, explodia a luz delas. Isso aqui, ó, são placas de ouro que estava lá. Todas as casinhas tinham uma placa e era de ouro, todas iguais, quadradas. Dentro delas eu não via nada, não tinha nada, pelo que eu vi. Então, por que eu me ajoelhei, eu caí ajoelhado nesse momento? Porque na hora que esses espelhos começaram a se multiplicar, eu já sabia que Deus ia me dar uma experiência nova. Então caí ajoelhado, chorando e gritando, tentando fechar meus olhos, gritando para Deus, pedindo: Deus, não me mostra mais nada. Eu não quero ver mais nada, porque tudo que eu falo para as pessoas, elas não acreditam. Poucos acreditam em mim. Não me mostra mais nada, Deus, porque eu estou cansado de falar e ser taxado de muita coisa. E mesmo assim eu não conseguia fechar meus olhos. Eu tentava fechar meus olhos e meus olhos continuavam abertos. Então caí de joelhos, baixei a cabeça e comecei a clamar para Deus não me mostrar mais nada. Mas eu continuava vendo. Então quando esses espelhos começaram a se multiplicar, eles me arrodearam assim. Eram vários, eram grandes, enormes.
mas o maior deles era esse que estava no meio. Esse espelho ele parou na minha frente. Aqui eu não desenhei nada na hora, mas eu lembro que apareceu. Apareceu aqui uma lápide, um buraco, uma pá e um pouco de areia. Então quando eu vi isso, na mesma hora que eu vi, eu falei com Deus: Senhor, o Senhor está me mostrando a minha morte, eu vou morrer, Pai, chegou a minha hora. E comecei a chorar mais ainda, pedindo perdão pelos meus pecados, por coisas que eu poderia ter feito e não fiz. E nesse momento, Deus me respondeu com a voz dele vindo diretamente do seu trono. Aleluia. Deus ele falou que não era nada relacionado à minha morte, mas aquilo era Deus me mostrando que meus dons estavam sendo enterrados. Ele disse: seus dons estão sendo enterrados e você tem que usá-los novamente. Então eu estou numa nova busca para desenterrar os meus dons, porque Deus ele me deu o dom da visão, irmãos. É por isso que eu vejo tanta coisa desde pequeno. Já fui batizado na igreja católica, já fui batizado na igreja evangélica, já passei por muita coisa. E depois de crescer e ter mais maturidade, é que Deus usou várias pessoas ao redor de várias cidades diferentes, igrejas diferentes, para falar sempre a mesma coisa, que Deus me deu o dom de visão. E não é quando eu quero ver também, isso é quando Ele ativa em mim, quando Ele quer que eu veja, eu vou ver alguma coisa. E Ele quer me dar um dom novo. Há poucas semanas Ele usou uma pessoa dizendo que Deus quer que eu entre em jejuns novamente, que eu volte a jejuar mais, que eu ore mais, que eu busque mais, que eu tenha mais relacionamento como eu tinha em 2020, este ano, porque Deus quer cumprir muitas promessas dele na minha vida neste ano, mas Ele quer também me dar um dom novo, para que venha exercer o reino dele aqui nessa terra, para que venha frutificar cada vez mais as palavras, as obras dele e toda a glória dele aqui nessa terra, para as pessoas que ainda precisam ouvir, as pessoas que ainda precisam de Deus, aleluia, aquelas pessoas que precisam da palavra, que precisam de uma renovação, que precisam de um conforto, que precisam de uma libertação, de uma cura, e que precisa de aumentar mais a fé, porque muitas vezes alguém já possa estar com a fé praticamente morta, e Deus veio para restituir tudo isso na vida de cada um. Então Ele me usa dessa forma, Ele me usa com essas visões, Ele me usa com sonhos, Ele me usa com os dons. Então, irmãos, o que eu quero deixar hoje aqui com essa palavra e com mais experiência, que vocês busquem a Deus em espírito e em verdade, tentem ser amigos de Jesus, assim como nós temos nossos amigos que a gente conta tudo. Eu sou um cara que esse ano eu fui ensinado por Deus a 80% dos meus problemas eu contar somente para Deus. A maior parte do meu tempo eu ficar calado e tudo que vier contra mim continuar calado, ajoelhar no pó da terra, no chão, se prostrar diante do Criador, diante de Jesus, diante do Espírito Santo e falar tudo somente para Ele, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso único e verdadeiro Pai, que nos entende no profundo da nossa mente, no profundo da nossa alma, da nossa angústia, da nossa tristeza, dos nossos aborrecimentos, das nossas frustrações, e que conhece o nosso oculto do coração que nem nós mesmos conhecemos. Então, se apeguemos a Ele, busquemos Ele em espírito e verdade, não importa onde, não importa quando e de que modo, contanto que seja verdadeiro. Buscamos a Deus como o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso único verdadeiro Salvador, Cristo Jesus, que a gente venha buscar discernimento, entendimento e sabedoria do Espírito Santo, que a gente venha ter um relacionamento íntimo, verdadeiro, sincero e de amizade direta com Deus, que vamos viver experiências maravilhosas, experiências únicas, verdadeiras, que vai se perpetuar no legado que a gente deixar aqui nessa terra quando a gente passar daqui. Aleluia! Então quero deixar essa experiência nova, a parte 2 foi essa. Espero que vocês busquem a Deus em espírito e em verdade, se conectamos com o céu e sempre botem na sua cabeça, fale uma frase que ultimamente eu falo muito: tudo que vem do céu eu quero. Tudo que vem do céu eu quero. Que seja para a nossa abundância de vida como Jesus nos prometeu, para a nossa prosperidade como muitas vezes Jesus também nos promete, em todas as promessas dele ao longo das Escrituras,
e que tudo seja para a honra e glória de Deus, no reinado dele aqui. Eu peço obrigado por vocês terem assistido até aqui. Fiquem na paz, irmãos. Até breve e viva Cristo sempre.